Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Comandante João Rodrigues. Já foi devidamente explicado qual é o objeto desta comissão e também de forma muito objetiva pergunto-lhe se ao longo da sua carreira, que já é longa também, cerca de 20 anos, se teve conhecimento de situações em que interesses económicos ou pressões externas tenham condicionado opções operacionais ou estratégicas. Isto é, se alguma vez se apercebeu de algum tipo de favorecimento ou até intenção de beneficiar algum interveniente no processo de combate aos incêndios, ou se existe, se tem conhecimento que existe algum interesse instalado. Desconheço, Sr. Deputado. E no que concerne às operações em que eu tive enquanto comandante de operações de socorro, assumo a responsabilidade e não é fácil de me deixar condicionar. Muito obrigado. Também, recorrendo aqui à sua experiência operacional, pergunto-lhe por que razão a sub-região Beiras e Serra da Estrela continua a ter dos incêndios mais severos do país. Isto tem a ver apenas com as questões climáticas ou há aqui alguma questão estrutural relacionada com aquele território que faz com que isso aconteça? Sr. Deputado, sinceramente e tecnicamente julgo que as condições climáticas não são o maior peso nessa alteração de comportamento. E estou aqui a pensar como é que lhe hei de dizer isto para não chocar ninguém, mas há um conjunto de políticas ou alterações regulamentares que foram potenciadas a partir de 2017 em que incidiram muito naquilo que é a redução da ignição, do número de ignições. E, portanto, se pegarmos nos dados da Beira e Serra da Estrela e formos estudar o histórico de número de ignições e a ardida, nós dizemos que nós confirmamos que entre 2018 e 2025 a média de incêndios na região Beira e Serra da Estrela é 332. Isto é a média de incêndios, número de ignições por ano. E a área ardida é 18 mil hectares. Se formos ver de 2010 a 2018, temos uma média de incêndios de 702. Há muito mais ignições, anualmente. A área ardida é 19 mil hectares. Se formos de 2001 a 2009, mais para trás, temos uma média, um número de ignições de 1.367 por ano, dentro deste grupo de anos. A área ardida média é 20 mil hectares. Portanto, e depois se formos pegar neste lote todo de anos, nós temos uma média de incêndios, portanto, de 2021 a 2025, o número de ignições é de 837 e a área ardida de 20 mil hectares, média ano. Portanto, apesar de termos menos ignições, nós continuamos a manter aquilo que é a média anual da área ardida. Eu disse que ia tentar transmitir isto sem chocar ninguém porque eu não estou a defender que deve haver mais ignições. Não é isso que eu estou a querer e quero deixar isso claro. O que eu quero também deixar claro é que em 2017 as alterações foram provocadas, este número de redução de ignições e que está a surtir efeito, tal como o ataque inicial também está a ter bons resultados, com percentagens de sucesso superiores a 95%, mas para acontecer isto tem que haver o devido acompanhamento daquilo que é a prevenção estrutural, porque a carga de combustível continua-se a acumular todos os dias na floresta, e se ninguém fizer nada, o fogo encarrega-se de fazer. E depois também deixar claro outra coisa, que é, se formos olhar para a paisagem do incêndio de Freixo, ou se formos olhar para a paisagem do incêndio de 2022 do Garrocho, ela está homogénea. O tipo de combustível que lá está igual, todo do mesmo tamanho, todo com a mesma cor, porque não houve intervenção naquela zona. E há sítios em que só lá vai voltar a passar alguém a pé quando lá houver um incêndio, para tentar apagar. Estamos a falar que a região das Beiras e Serra da Estrela é uma região que nos últimos 40 anos perdeu cerca de 40% da população. E tudo aquilo que está associado àquilo que era o trabalho no mundo rural. Portanto, não há tanto animal para consumir também aquele mato que cresce diariamente na floresta.
E depois também não há aquilo que eram os travões que aconteciam nos pequenos incêndios. Antes de 2017, em que olhávamos para a paisagem, não havia efetivamente a prevenção suficiente, mas aqueles pequenos incêndios iam provocando um mosaico, uma alteração da quadrícula naquela zona de combustível, e que depois serviam para travão ou para mudança do comportamento do fogo quando o incêndio chegasse àquela área. Portanto, não sei se baralhei, mas muitas ignições não significa mais área ardida, e poucas também não significam uma redução. O que significa que temos uma maior acumulação de combustível, os incêndios ganham uma intensidade maior, e depois temos que assumir uma coisa muito importante, que é: não há meios que sejam capazes de travar a progressão da cabeça de incêndio com aquela intensidade. E os meios vão-se a reduzir a trabalhar dos flancos para a cabeça, onde é possível efetivar trabalho de combate, porque na cabeça, para ser sincero, e isto era importante que se fosse possível assumir isto publicamente, é retirar as pessoas, aplicar o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, e deixá-las estar dentro de casa e seguirem as orientações da autoridade. Quase parece um paradoxo aquilo que agora referiu, mas verdadeiramente a explicação que deu, embora não seja muito convincente, peço desculpa dizer-lhe isto desta forma, pergunto-lhe o seguinte: tendo em conta que houve um conjunto de reformas que foram implementadas em determinado período da nossa história recente, e se olharmos para aquilo que é o histórico, poderemos considerar que nós não estamos a progredir na questão do combate, estamos a regredir. Concorda com isto que eu disse agora? Não. Não concordo. Então diga-me porquê. E não percebi como é que fez a ligação, porque o que eu estou a falar destes dados de número de ignições a descer e a área ardida a manter são factos, não é uma ideia minha. E, portanto, o dispositivo, dentro daquilo que é o fator que eu disse que não tinha mais peso, mas que também contribui, que é as alterações climáticas, tem respondido de uma forma que, por exemplo, se formos ver ao Canadá, não respondem. Porque basicamente limitam-se a deixar arder, e depois ao outro dia vão ver que partes é que se apagaram sozinhas, e mete-se as pessoas a fazer consolidação. E aqui nós temos bombeiros voluntários e outras forças que vão para a frente de fogo para tentar limitar, porque a quadrícula de localidades e de habitações dispersas é muito grande, e por isso é que as pessoas estão em primeiro, e é importante que esteja sempre alguém a proteger a nossa população. Não sei se respondi, porque não percebi então, bem a pergunta. pergunta. Então isso quer dizer que não é dramático que nós tenhamos incêndios? É dramático, claro que é dramático. Mas devemos deixar arder? Não, claro que não devemos deixar arder. Então, se calhar não concluí a qual é minha o resposta. modelo então que devemos adotar, tendo em eu- conta que se definimos prioridades? Não fui claro na minha resposta. O que eu disse foi que em 2017 um conjunto de alterações que provocaram a redução de ignições devia ser acompanhado por aquilo que é a prevenção estrutural. E a prevenção estrutural pode incluir várias coisas, e elas jogam muito bem umas com as outras, não precisa ser mais de uma do que de outra, porque elas mexer aquilo trabalha bem. Fogo controlado, em zonas que têm que arder, e nós temos zonas que estão muito ligadas à atividade pastorícia e tem que haver renovação de pastagens. Colocar animais, rebanhos, no monte, e reduzir a carga e também reduzir a carga de combustível através da valorização da biomassa. Então, Portanto, o que eu quis dizer, sou deputado, peço desculpa, que eu gostava que isto ficasse mesmo claro. Tem que haver um equilíbrio no processo. Se reduzirmos o número de ignições só, sem ninguém mexer na floresta, nós vamos ter incêndios mais intensos, garantidamente. Obviamente que eu, enquanto comandante, não quero que haja incêndios. Não é isso que eu quero. Mas se você me fizer a pergunta de outra maneira, que é: prefere ter incêndios intensos ou incêndios pequeninos? Eu prefiro ter incêndios pequeninos, por isso é que eu disse que foi errado haver aquele desequilíbrio. Foi só por isso. sim, nós não queremos incêndios de todo. Isso é que seria o ideal. Significa que os incêndios de 2025 vieram confirmar fragilidades já conhecidas. Não houve nada de novo. Por outro lado, pergunta-me se fiquei surpreendido com a intensidade de incêndios de 2025. É isto. Não necessariamente. Estou a perguntar-lhe se aquilo que aconteceu em 2025 já era algo que nós conhecíamos há uma série de anos, e mesmo assim continuamos a persistir nos erros e não evitamos que os incêndios ganhem a dimensão que efetivamente se verificaram em 2025. Quando nós olhamos para aquilo que são os dados da região das Beiras de Serra da Estrela, e sabemos que em 2022 houve 433 ignições
Em 2023 houve 255 ignições e fizeram 859 hectares de área ardida. 859. Em 2024 houve 214, fizeram 1.703. E antes desta área ardida de 2022 temos mais 21, 20, 19, com 300, 200 ignições e com áreas ardidas de 1.500, 2.000. Se depois formos associar estes dados com aquilo que são os resultados da prevenção estrutural que foi feita no terreno, é obviamente que isto que aconteceu em 2025 tinha potencial para acontecer e era previsto que acontecesse. Não sei se fui claro. Não, muito bem. Então considera que existe hoje uma maior capacidade para controlar os incêndios, os grandes incêndios, ou nós estamos apenas preparados, temos mais capacidade ou maior capacidade para lhes responder apenas quando eles ganham já grandes dimensões? Eu considero que nós estamos muito mais bem preparados naquilo que é a antecipação deste tipo de fenómenos, como aconteceu em 2025, tal como estamos mais robustecidos através também do aumento que tem havido ao longo dos anos da questão dos meios aéreos de ataque inicial, mas considero que o dispositivo tem margem para evoluir não naquilo que é o ataque inicial, mas naquilo que é o ataque ampliado, nomeadamente naquilo que é o reforço de meios. Quando o incêndio passa para ataque ampliado, deve ser feito através de uma força nacional única e que seja profissional, para tirar também peso àquilo que é a sustentabilidade local da operação. Portanto, quando nós vamos para o mecanismo europeu fazer formação e dizer que se vamos ajudar um país que nos vai receber, não podemos estar a empenhar a crescer problemas naquele país e vamos autossustentáveis. Quando temos um incêndio numa região como a região das Beiras da Serra da Estrela e vamos reforçar aquela região, é difícil já sustentar logisticamente uma operação com 1000 homens e, portanto, a forma de melhorar é que receba grupos profissionais e que sejam autossustentáveis, pelo menos durante 4 dias, e que fazem a missão completa, com drones, máquinas de rastro, ferramentas manuais e fogo de supressão. Significa que a gestão de combustível que tem vindo a ser realizada é manifestamente insuficiente para as necessidades que existem. Pergunto-lhe se a redução da atividade agrícola e também da pastorícia tem aqui uma consequência direta para transformar os incêndios, transformá-los em muito mais perigosos do que acontecia anteriormente. A falta de pastorícia foi isso? Sim, claro que sim. Claro, porque essa atividade agrícola contribuía para a redução de combustível. Há 40 ou 50 anos atrás, iam as pessoas lá mais para o norte, com o carro de bois, buscar mato para as camas dos animais. Agora já ninguém faz isso. Considera que a coordenação entre as várias entidades no terreno é bem feita, é suficiente, é capaz de responder àquilo que é exigido no terreno, ou verificou alguma dificuldade acrescida desde o ano 2017 até à atualidade? Verifico. Não é um problema porque o CIOPS é um sistema bom e que garante a articulação, mas há melhorias. Quando eu falei há pouco da questão de unir entidades numa única força nacional, tem a ver com o facto de, não vou negar, que não é um problema porque nós conhecemos todos na região das Beiras da Serra da Estrela, obviamente, mas não vou negar que ter uma máquina de rastros pertence a uma entidade e ter uma equipa teletransportada que pertence a outra entidade e que tem a sua dependência de comando, e que eu, se chegar ao pé daquela entidade e disser que preciso daquela máquina porque foi pedida por um comandante de setor e estamos a falar que é um comandante de bombeiros com formação especializada em máquinas de rastro e que reconhece que a máquina ali trabalhava, temos de ter a capacidade de saber dizer àquela pessoa, porque me vai dizer que vai ter que ir reconhecer para ver se realmente lá consegue trabalhar com a máquina, porque não vai acreditar na outra força que disse aquilo, porque aquela máquina é de outra força. E, portanto, vou ter que fazer aqui, como deve compreender, um jogo de cintura, permite uma expressão, para que não haja compromisso das relações no teatro de operações. Eu peço-lhe para me explicar, ver se me consegue explicar aquilo que eu lhe vou transmitir agora. Temos mais meios, aéreos, terrestres e humanos, temos menos ignições
temos maior capacidade de intervenção e inclusivamente de articulação entre as várias entidades que estão no teatro de operações, e eu pergunto-lhe, então, por que razão, e isto aqui é que eu insisto, qual é a razão para que nós continuemos a ter estes incêndios tão severos como aqueles que se verificam, pese embora aquilo já me disse anteriormente. Mas eu gostaria de ouvir, uma vez mais, que me explicasse com mais argumentos porque é que isto acontece. Muito obrigado. Há uma acumulação de biomassa em que ninguém faz nada na floresta. Não há pessoas para trabalhar na floresta e não há prevenção estrutural que compense a redução do número de ignições e, portanto, ao haver mais quantidade de matos na floresta, os incêndios vão ser mais intensos. É por isto. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Comandante. Desejo-lhe para o ano 2026 muito pouco trabalho, que tudo lhe corra bem e que não haja, de facto, incêndios. Muito obrigado. Obrigado.